Você sabia que existe um tipo de alimento que apresenta um maior perigo do que o açúcar? E pior, você pode estar consumindo diariamente. Além de ser extremamente prejudicial à saúde, ele causa inflamação no corpo, estimula o aumento do apetite e o ganho de peso, elevando o risco de diabetes, demência, câncer e o que é pior, você está sendo manipulado. A indústria alimentícia faz de tudo para que você coloque esse tipo de alimento no carrinho do supermercado e o consuma o mais rapidamente possível. Você já percebeu que nos últimos anos temos nos esforçado para fumar menos, exercitar mais e cuidar melhor de nós mesmos? Mas mesmo assim as pessoas estão ganhando peso, desenvolvendo pré-diabetes e diabetes. E durante a pandemia houve um aumento nas mortes por doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia, desde 1930, os problemas cardíacos, o câncer e a diabetes aumentaram em mais de 500%. Será que existe um inimigo oculto capaz de explicar tudo isso? Existe. Nesse vídeo você descobrirá tudo sobre esse tipo de alimento que é mais perigoso do que o açúcar e também aprenderá a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, transformando o alimento em seu remédio e não em seu veneno. Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. Espalhe esse conhecimento para o maior número de pessoas possível através do WhatsApp, Facebook e Telegram. Compartilhe. E me conte, você consome alimentos de verdade ou acha que consome? Cuida bem da sua saúde? De qual parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva nos comentários logo abaixo. O alimento que representa maior perigo do que o açúcar. Vamos lá. Em 2019, antes da pandemia, quase 55% das mortes registradas no Brasil foram causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas? Ataques cardíacos, derrames, câncer, demência. Todas têm algo em comum: a inflamação. Lembre-se disso, inflamação. E qual é o tipo de alimento que mais inflama o seu corpo? Os alimentos ultraprocessados, também conhecidos como junk food em inglês, ou seja, comida de baixa qualidade nutricional. Um estudo recente realizado por pesquisadores brasileiros e chilenos no início de novembro de 2022 calculou o número de mortes prematuras devido ao consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil. Os resultados são assustadores. São quase 57 mil óbitos por ano. Isso é muito ou pouco? Para se ter uma comparação, em 2019, houve 45 mil homicídios no Brasil. Ou seja, os ultraprocessados matam mais do que armas de fogo e armas brancas juntas. Ah, mas eu não consumo esse tipo de alimento. Será mesmo? O que são alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por um alto nível de processamento, como o próprio nome sugere. Vale ressaltar que muitos alimentos perfeitamente saudáveis também passam por algum nível de processamento. Por exemplo, moer trigo para obter farinha é um processo, assim como espremer uma laranja para obter o suco. Nesses casos, não há adição de ingredientes, apenas a transformação de alimentos naturais. No entanto, os alimentos ultraprocessados geralmente possuem uma extensa lista de ingredientes, e se você tentar ler o nome deles estranhos no rótulo, provavelmente não conseguirá reproduzi-los em casa. Muitos desses ingredientes são difíceis de encontrar e você não os teria em sua despensa. Além disso, esses alimentos foram fabricados em uma fábrica distante de onde você mora e a indústria alimentícia precisa adicionar muitos produtos químicos para evitar que a comida fique velha e desagradável. A prioridade da indústria é fazer com que esses alimentos pareçam frescos, bonitos e crocantes. Para isso, eles usam corantes artificiais, emulsificantes e aromatizantes. Pense por um momento. Quando você prepara a sua comida em casa, precisa de todos esses aditivos? Claro que não. No entanto, esses alimentos ultraprocessados têm uma longa vida útil, graças aos produtos químicos adicionados. Mas será que toda essa química é boa para você? Não, é uma bomba. Além disso, os alimentos ultraprocessados têm poucos nutrientes e muitas calorias. A presença de tantos produtos químicos também pode prejudiciar a absorção de nutrientes, afetando negativamente a sua flora intestinal. Lembre-se que a microbiota é muito importante e o consumo de alimentos ultraprocessados pode causar inflamações, dores articulares e musculares, além de afetar a memória e o sono.
sem mencionar as embalagens feitas de plástico que contêm substâncias chamadas de neocontaminantes, capazes de diminuir a testosterona e aumentar os níveis de estrogênio, além de, claro, poluir o nosso lar, o meio ambiente. Quais são os alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados incluem macarrão instantâneo, nuggets, pizzas congeladas, bolachas, salgadinhos de pacote, salsichas, refrigerantes, energéticos, iogurtes, sorvetes e cereais matinais. Hoje, quase 20% das calorias consumidas pelos brasileiros provém desses alimentos. Nos Estados Unidos, esse número chega a quase 60%. E as crianças estão sendo constantemente bombardeadas por propagandas e desejando esses tipos de alimento. Imagine o impacto que isso terá no nosso futuro. Mas será que os alimentos ultraprocessados fazem tão mal mesmo? Um cientista do National Institute of Health dos Estados Unidos discordava dos danos causados pelos alimentos ultraprocessados. Para comprovar sua teoria, ele criou 2 cardápios com cerca de 4.000 calorias cada, ambos com teores semelhantes de gordura, açúcar e sódio e fibras. A diferença é que um deles era composto por 80% de alimentos ultraprocessados, enquanto o outro era composto por alimentos de verdade. As pessoas consumiram essas dietas por 2 semanas e os resultados foram impressionantes. Quando seguiram a dieta com alimentos ultraprocessados, as pessoas ingeriram 500 calorias a mais do que quando consumiram alimentos de verdade. Além disso, ganharam peso e gordura corporal rapidamente. No entanto, quando retornaram à dieta não processada, ocorreu o inverso, perderam peso, houve aumento nos níveis de peptídeo YY, um supressor da fome, e diminuição dos níveis de grelina, o hormônio da fome, ou seja, se sentiram saciadas mais rapidamente e tiveram menos fome. Outro ponto muito importante é que os alimentos ultraprocessados são absorvidos rapidamente pelo organismo, principalmente na parte superior do intestino. Isso faz com que o açúcar no sangue aumente rapidamente, exigindo uma grande quantidade de insulina para equilibrar. Além disso, esses alimentos têm pouca ou nenhuma fibra, sendo facilmente mastigados e digeridos, apesar de serem ricos em calorias. Por outro lado, alimentos de verdade como carnes e legumes possuem mais estrutura e fibras, o que faz com que sejam absorvidos lentamente pelo organismo, evitando picos de açúcar que podem levar à resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. E quanto aos corantes e produtos químicos presentes nos alimentos ultraprocessados, eles são benéficos? Claro que não. Os emulsificantes, por exemplo, são usados para dar uma textura mais macia e cremosa à gordura, mas podem afetar o revestimento do nosso intestino. Estudos sugerem que eles podem tornar o intestino mais permeável, causando inflamação. Agora eu te pergunto, já experimentou pegar um alimento ultraprocessado e ver se ele apodrece? Um pacote de batatas fritas do McDonald's ou um hambúrguer, por exemplo. Isso foi feito na Islândia antes do último McDonald's de lá fechar em 2009. E acredite ou não, 10 anos depois, as batatas fritas e o sanduíche pareciam intactos. 10 anos depois. Bem, eu decidi fazer um teste em casa. Eu comprei um pacote de batatas fritas do McDonald's e após um mês o pacote estava mais duro, mas parecia ainda comestível, parecia intocado por micróbios. E ao colocar uma batata real ao lado para fazer a comparação, após um mês a batata real estava coberta de fungos, enquanto a batata do McDonald's permanecia firme e forte. Há algo duvidoso em relação ao alimento que é imortal. Na batata real, os fungos encontraram valor nutricional, o que significa que ela estava viva, porque os fungos desprezaram a batata industrializada. Deve haver um motivo, não é mesmo? E ainda pior quando você consome esses alimentos gastando seu dinheiro suado em comida cara e venenosa. E cuidado, você está sendo manipulado. As indústrias alimentícias não querem nutri-lo, elas querem vê-lo viciado. E elas sabem como fazer isso, aumentando sal, açúcar e gordura. É por isso que os alimentos ultraprocessados são tão saborosos. A cada ano, as empresas de alimentos lançam centenas de novos produtos ultraprocessados com uma grande variedade de sabores. Recomendo a leitura de um livro chamado Sal, Açúcar e Gordura, de Michael Moss, que expõe como as indústrias alimentícias nos manipulam. Vale a pena ler. Não há algo duvidoso acerca de um alimento que é imortal?
Não é por acaso que todas as grandes empresas de cigarro compraram indústrias de alimentos a partir dos anos 70. Elas entendem muito sobre vício, propaganda e puderam aplicar esse conhecimento em outros setores, que por acaso é a nossa comida. Portanto, não é surpresa encontrar açúcar em seu molho de tomate ou na receita do seu pão integral. O açúcar não fazia parte da receita original desse pão, mas fazia sentido para a indústria. Ela quer que você coma mais, que volte para comprar mais daquele pão ou daquele ketchup. O mesmo acontece com o sal. Todo mundo gosta de sal. Aumente o sal, aumente o sabor e você compra mais. A gordura também. Evoluímos para comer gordura quando conseguíamos, porque antigamente havia épocas de escassez de comida, mas agora vivemos em um mundo de abundância. Pela primeira vez na história, temos mais pessoas obesas do que com baixo peso, mas ainda adoramos gordura. E eles nos enchem de gordura, inclusive a pior delas, rica em gordura trans. Quais são as doenças associadas aos alimentos ultraprocessados? Já mencionei algumas delas: diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares como infarto e derrame, câncer, especialmente câncer de intestino, depressão, demência, doenças inflamatórias, hipertensão, colesterol alto, hiperatividade. A lista é extensa. Um estudo espanhol mostrou que as pessoas que consomem mais de 4 porções de alimentos industrializados por dia têm um risco de 62% maior de morrer em comparação com aquelas que consomem menos de 2 porções. Apenas para comparação, o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de morte prematura em 12%. Portanto, os alimentos ultraprocessados matam mais do que açúcar. O que podemos fazer para mudar essa situação? Primeiro, precisamos reconhecer e identificar os alimentos ultraprocessados em nossa dieta e tentar voltar à dieta tradicional brasileira, como arroz, feijão e carne. Não devemos substituir as comidas típicas regionais como o açaí por um danoninho, só porque contém muitas vitaminas. Isso é ridículo, não é? A maneira mais simples de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados é comprar menos alimentos preparados e embalados no supermercado e consumir mais alimentos integrais e minimamente processados. Se reduzirmos o consumo em 20%, voltaremos ao patamar de uma década atrás. Se reduzirmos em 50%, estaremos no nível da década de 90 e assim por diante. Não podemos permitir que o consumo de alimentos ultraprocessados continue aumentando. Devemos optar por alimentos frescos in natura, carnes, verduras e legumes. Eu sei que alguém vai dizer, mas os alimentos ultraprocessados são mais baratos. É verdade, pela primeira vez eles se tornaram mais baratos que os alimentos frescos. No entanto, você consumiria um veneno apenas porque é um pouco mais barato? Pense 2 vezes. O custo dos remédios que você precisará comprar para aliviar as doenças causadas por eles será muito maior do que ir a uma feira e adquirir alimentos saudáveis. Também é importante eliminar refrigerantes, energéticos e bebidas esportivas que possuem muitos aditivos e nenhuma nutrição. Substitua por água, água com limão, café, chá sem açúcar ou água com gás, se você gosta de uma bebida gaseificada. Ao evitar alimentos ultraprocessados, você está fazendo um grande favor ao seu corpo e ao meio ambiente. Tenho certeza de que isso terá um impacto impressionante na prevenção e até mesmo na reversão de algumas doenças. Vamos fazer a nossa parte. Gostou do vídeo? Espero que sim. Se inscreva, curta, comente e compartilhe com as pessoas que você gosta. Eu vou deixar algumas recomendações de vídeos que tenho certeza que você vai adorar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!